versículo 10 que diz a palavra do Senhor. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Justo e maravilhoso Deus, estamos aqui, Senhor, reunidos diante da tua presença, te agradecendo pela leitura da tua palavra, que em nome de Jesus, que tu possa, Senhor, na tua misericórdia, Senhor, derramar sua porção do alto, Senhor, que estiver no alto, de eu não tenho nada para dar à tua igreja. Abre as portas dos nossos corações para o entendimento e desempenho da tua palavra e ajuda-nos, ó Deus, a fazermos a tua vontade no nome de Jesus. Aleluia, a igreja pode sentar dando glória. Aleluia. Essa palavra que a missionária César tinha falado há um tempo atrás, né? E tinha dito, pastor Deus, o Senhor que vai ser o protetor. E eu estava na manhã deste dia de hoje, meditando, lendo, gosto de ler um pouquinho, tá? E o Espírito Santo sempre falava no meu coração, dizendo, ó, no momento, aleluia, eu vou falar necessidade da igreja. E eu comecei a ler e meditar nesse versículo e vi que esse versículo tem 3 partes. A primeira, olha, pois. Aí tem, porque agora o Senhor te escolheu. E a outra diz, esforça-te e faz a obra. Primeiro o Senhor ele manda a gente olhar. Olhar para quem? Para o irmão? Olhar para o mundo? Não. A palavra do Senhor diz que nós devemos só olhar para autor e consumador da nossa fé. Aleluia, não é isso? Então para ele, mas muitas vezes tem irmão e irmã que olha para o irmão e para a irmã. Dessa vez que nós acabamos com uma palavra, às vezes não quer mais fazer a obra de Deus. Olhou para quem? Olhou para o irmão, para a irmã. Já saiu também aqui nessa tarde dizendo que tudo está preparado. A Bíblia diz que ele tinha umas bodas e ele mandou convidar seus convidados mais ilustres. E os convidados disseram tudo não. E daí por cima se revoltaram e ainda mataram, aleluia, os enviados que tinham sido enviados pelo rei para convidar. E o rei chegou e disse, então é o seguinte, sai por aí pela rua e vai convidando quem tu encontrar. Aleluia. Vai trazendo os ladrões, os roubadores, os salteadores, traz todo mundo, os imóveis, e traz para a casa de Deus. Aleluia. Para as bodas. Aleluia. Porque as bodas estão prontas, mas o convidado muitas vezes não está preparado. Aleluia. Percebemos? Aí nessa tarde o Senhor marcou um encontro com cada um de vocês. Aleluia. Para falar, aleluia, ao vosso coração. Quantos aqui nesta tarde não colocaram proposta no seu coração? Quantos moram em casa dizendo, Senhor, eu vou lá, quero escutar a tua voz. Senhor, eu vou lá porque eu preciso de uma direção. Senhor, eu vou lá porque eu preciso de uma estratégia. Aleluia. Senhor, eu vou lá porque eu preciso que tu me revele. Senhor, eu vou lá porque eu preciso que tu fale comigo, porque eu preciso de uma palavra da tua parte. Então todos colocaram um propósito no coração e falaram com Deus. E o mesmo Deus que estava lá, o mesmo Deus que está presente aqui. Aleluia. Porque Deus onipresente, está presente do outro lado, está presente aqui. Aleluia. E ele vai falar com certeza ao teu coração. Você vê que o salmista Davi, um homem escolhido segundo o coração de Deus. Escolhido. E todos vocês aqui nesta tarde foram chamados. Chamados. Vão ser escolhidos naquele dia. Aí naquele dia, Jesus é que ele vai escolher. Por isso que ele diz que nem todos que estão de Israel são lá. Ou seja, nem todos que se dizem ser cristãos são verdadeiros cristãos. Porque tem pessoas que confessam, dizem que é cristão, que tem Jesus no coração, mas as suas atitudes são diferentes.
Não é assim? E quando vai falar alguma coisa, não me julgue. Já está armado e armada. Aleluia. Não me julgue. Deus sabe de tudo. Sabe mesmo da tua mentira, da tua falsidade, da tua idolatria. Aleluia. Da tua falcatrua, da tua relaxamento, da tua maldade para com o teu irmão. Ele sabe de tudo. Aleluia. Aí eu estava dizendo, mas Deus não põe enquanto para não falar o nosso coração. Davi, escolhido por Deus, chamado, escolhido por Deus segundo o seu coração, ele tinha preparado, porque Deus tinha falado com ele e tinha dito a ele, olha, aleluia, Salomão, teu filho, reinará no teu lugar. Deus falava, a Bíblia diz que Davi foi o único rei, de todos os reis, e depois dele, aleluia, foi o único que vestiu o éfode. O éfode é a roupa sacerdotal, do qual só o sacerdote ou o profeta podia vestir. E Saul, tentou vestir essa roupa, ali foi repreendido por Samuel. Porque não podia, mas Davi era diferente. Davi vestia o éfode, entrava à presença de Deus e falava com Deus, e Deus falava com Davi. E Deus tinha falado para Davi, ó Davi, teu filho será rei no teu lugar. Aleluia. Mas no decorrer do tempo, você sabe que sempre o inimigo, ele tenta atrapalhar o plano de Deus. Mas ele só faz tentar. E quantas vezes Deus não falou contigo, dizendo que é contigo, que está no negócio, e quantas vezes você quer desistir. Diga assim para a tua irmã que está do teu lado. Para teu irmão, tua irmã, diga: Deus, nesta tarde, está falando em espírito e dizendo que Deus está no negócio. Você quer. Levanta a tua mão e casa. O inimigo pode chegar, usar teu irmão, usar tua irmã, para dizer que não é negócio, mas o negócio é teu. O negócio te pertence. Aleluia. Sempre chega um tempo para a boca passar para nós. E sempre é quando você se alegra um pouco. Se anima um pouco, aí vem alguém que dá um pulo de abafina. Parece que a vida dele e dela é só ser de bombeiro. Apagar fogo do mundo. Aleluia. A pessoa se alegra porque recebeu uma notícia boa, aí vem logo. Oxi, já vem aquela, né? Para tentar desanimar você. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus tinha falado para Davi, Davi segurou a promessa. E tem gente que é assim, que Deus fala e ele segura. Vem a tempestade e não arreia. Vem o vento forte e não arreia. Aleluia. Vem as apagas, tribulação, mas não sai da posição. Permanece. Aleluia. Porque o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, diz: eu sei as tuas obras, eis que pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que dentro da tua pouca força não negaste o meu nome, mas guardaste a minha palavra. Aleluia. Diga só para a tua irmã que está lá, diga: a porta está aberta. E não tem cabrera no inferno de Deus. Alguém pode até querer tentar. Alguém pode até querer dizer: fechou não. Aleluia. Só tem o direito de se levantar para pelejar e cair. O inimigo só tem esse direito. A Bíblia nos relata que diz no livro de Miqueias, que diz a palavra do Senhor no capítulo 7, 6 versículos, que diz que o profeta Miqueias, o profeta menor chamado, estava sob uma pressão enorme. E tem vezes na nossa vida que nós estamos sob pressão, sob acusações, sob um leve trás. Aleluia. As tribulações começam a sufocar. E você começa a ficar numa situação dizendo: ó Deus, eu não estou suportando. Aleluia. Porque as lutas estão te sufocando. E diz que o profeta Miqueias abriu a sua boca e disse: aleluia, ó inimiga minha, não te alegra a meu respeito. Porque ainda antes, aleluia, que eu venha cair e morar nas trevas, o Senhor será a minha luz.
já viu que treva fica onde tem luz? Aleluia. Você já viu treva ficar onde tem luz? Aleluia. Não fica, estava ele dizendo, não adianta, Satanás. E muitas vezes a gente tem que profetizar para aquilo que os outros não vêem, mas que você espiritualmente está vendo. E está dizendo, ó Satanás, sai daqui, sai da frente, eu vou passar. E o geral vai ser vai comigo. O livro é bem claro, a palavra de Deus é bem clara. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3, o apóstolo Paulo escreve dizendo: olha, não vem sobre vós tentação, provação, que se não manda. Aleluia. Mas que pior é Deus, que não prova ninguém além das suas forças. Antes ele concederá um escape para que possais suportar. Aleluia. Tem muito tempo que parece aquela ave, né? Que né? Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Você é fracão, você é forte, porque Deus, Ele é a tua fortaleza, é Ele que te faz forte. Não abra a tua boca para dizer que está fraco e fraca, não, porque você tem um Deus que tudo pode. Aleluia. E a palavra de Deus diz que Ele não prova ninguém além das suas forças. Tem crente que às vezes vai para você, não suporta, mas suporta. Se tu não suportasse, você me não escapa. É porque você ainda aguenta mais um pouquinho. E para a tua irmã do teu lado, minha irmã, o negócio agora é suportar mais um pouquinho. Tem glória aí, tem glória, tem glória. Aleluia. Olha o apóstolo Paulo de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Eles possam todas as coisas naquele que me fortalece. É Deus que te fortalece nessa carne. É Deus que me vive demorado. Dá honra aos seus anjos. E diz, vai lá, Arcanjo Miguel. Vai pelejar em prol da minha irmã. Vai pelejar em prol do meu irmão. Até uma muralha de separação e conceda a vitória. Agora tudo tem uma receita. Aleluia. O salmista Davi, ele sabia que ele era um escolhido. Ele sabia que o filho dele ia reinar. Aleluia. Mas sempre surgem as coisas no meio da nossa família. Sempre se levanta no meio da família porque empresta, aleluia, a sua boca a Satanás. Pode ver. A Bíblia diz que os filhos da treva são mais prudentes que os filhos da luz. E às vezes as lutas, elas surgem exatamente com pessoas que são cristãs, que se dizem serem cristãs. Aleluia. Você veja quem se levantou contra Salomão, contra Davi? O irmão dele, querendo o poder. Aleluia. Viu que o pai já estava de idade bastante avançada, se esqueceu da promessa que Deus tinha feito ao pai dele. Aleluia. Só que Deus, ele não se esquece. Aquilo que ele te prometeu, ele não está esquecido. Pode alguém esquecer que diz a palavra do Senhor, 49, 15 de Isaías: poderá contudo uma mãe esquecer o seu filho, mas contudo eu, o Senhor, jamais me esquecerei. Ele não me esqueceu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aí preparou tudo, preparou o banquete, chamou os profetas mais íntimos dele. Porque tem crente que quando está no arrumadinho, só chama aquele profeta que gosta de arrumadinho. Profeta que gosta de profetizar, aleluia, com interesse. Que tem na casa de Deus profeta assim. Aleluia. Aí ele chamou somente, aleluia, os profetas de interesse dele, que podiam ser comprados, mas deixou o profeta lá de lado. Aleluia. Profeta verdadeiro na casa de Deus paga preço. Profeta que anda com a palavra de Deus, ele leva segurada. Profeta que anda com a verdade da palavra de Deus, não anda com amizade. Palavra de Deus na boca de profeta é fogo puro, só sai fogo. Aleluia. Aí ele preparou tudo lá. Aleluia. Glória a Deus. A mãe de Salomão correu. Aleluia. Foi à presença do rei de Sião. Mas tu não falaste que o meu filho, o teu filho Salomão, reinaria no teu lugar? Aí o rei olhou para ela, aleluia, e disse: olha, ainda hoje
pastor, para a irmã diga, ainda hoje. Você crê? Aleluia. Aí o rei disse, olha, ainda hoje o teu filho reinará no meu lugar. Não adianta me querer contender com crente que anda em sinceridade, com crente que anda orando com homem de oração, mulher de oração, aleluia. Porque meu marido vai cair por terra, aleluia, nesta carne, o Senhor da eita, que o Senhor está pegando a língua que eu aqui mais. E está transformando em bênção, você quer? Diz a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 23, versículo 23. Pois contra Israel não há encantamento. Pode alguém tentar fazer algo, pode alguém botar nome no prestígio, pode alguém fazer bater macumba a noite toda, mas não adianta, aleluia, porque povo de Deus é povo separado, povo de Deus, a Bíblia diz que é menina nos seus olhos, povo de Deus que anda orando e jejuando, Satanás ele bate em retirada. Agora, povo de Deus também, obedece. Povo de Deus anda em comunhão. Povo de Deus anda em santificação. Povo de Deus, aleluia, anda em paz com o seu próximo. Aleluia. O livro de Hebreus, capítulo 12, Hebreus, diz mesmo assim, aleluia. Segui a paz. Olha como vocês sabem, né? Segui a paz com todos. E a sem a qual muitas vezes a pessoa não segue a paz, está de mal do irmão, de mal da irmã, não fala com o vizinho, não fala com a vizinha, aleluia. E quer ver a Deus. Aleluia. O banquete está preparado, está tudo pronto. Aleluia. Mas você tem primeiro comer a receita. A Bíblia diz que tem que seguir a paz com todos. Com o crente, não é crente. Aleluia. Como é que você vai ganhar um ímpio se você não estiver seguindo a paz com todos? Como é que você vai ganhar um ímpio se você não anda dando testemunho? Aleluia. Como é que você vai ganhar alguém para o reino dos céus? Aleluia. Se o testemunho, aleluia, ele não condiz com a tua conduta. Aleluia. Está na igreja, sai da igreja, aí chega em casa, xinga o marido. Isso acontece muito, principalmente quando o marido está desempregado. Não são todas não, há exceções. Mas a maioria, quando o marido está desempregado, misericórdia. Xinga mesmo, chama até de miserável. Aí Satanás, ó, só escutando. Só escutando. E a cama da Jezabel preparada, cheia de pedra de rosa. Aleluia. Abrace seu marido quando estiver desempregado, porque é o momento que ele precisa. Ele vai precisar nesse momento de força, porque ele sabe a responsabilidade do compromisso que ele tem com a casa. Aleluia. Agora existe mulher que vai orar. Existe mulher que fecha a boca. Aleluia. Existe mulher que mesmo não tendo a comida dentro de casa, ela bota os pratos na mesa. E convida Jesus para almoçar com ela, mesmo não tendo nada. Aleluia. Mulher de Deus age assim. Aleluia. Mas homem de Deus, que se diz ser homem de Deus, também não xinga a mulher. Não fica olhando para as mulheres, mas não vinha. Porque a mulher já está, não sei o que, casou, já está cheia de filho, que a mulher não se arruma, aí fica botando defeito na mulher.
mulher. Procurando pezinho para poder discutir, sair de casa e ir para a rua. Aleluia. Homem de Deus age diferente. Aleluia. Homem e mulher de Deus tem que ter testemunho. Testemunho. Para quando passar, fazer feita a Sulamita. Aleluia. A Sulamita chegou, chamou seu marido e disse: olha, eu tenho observado que aquele homem que vos passa é um santo homem. Aleluia. Já pensou? Você passar no campo e o Chico chegar a olhar para você e dizer: lá vai uma mulher de Deus. Ali uma mulher de Deus. Aí já pensou você passar e o Chico olhar assim e dizer: lá vai uma crente paraguaia. Misericórdia. Você não escuta o pessoal falando. Olha para mim, é crente na igreja. Quando chega em casa vai ver, é uma balista. É para isso. E o testemunho, né? Eu vou ver a Deus. Como? Você pode segue a paz com? Tudo. E para a gente receber o que está preparado, nós temos que ter obra. Esforça que faz a obra. Aleluia. Tem tanto que ele começa a fazer a obra. Olha, é animado para fazer a obra. Aí só basta vir um ventinho. Aí larga. Aí. Você está pensando que é o quê? É Satanás. Chega lá, olha. Aleluia. Deixa eu tocar nele, deixa eu tocar nela. Porque está com todo o gás para fazer a obra. Aí Deus olha assim e diz: vai lá. Aí vai, Satanás joga uma setinha. Aí eu penso: parece aquele peixe baiacu, né? De lixa, toca ele. Tem crente que é assim. Tem um crente que a pessoa diz, chamam de crente charque, né? Charque sentida, né? E qualquer coisa fica sentido por tudo. Aleluia. Tem um crente que charque, não é qualquer coisa, ele tem que ter o maior cuidado para poder falar. A gente tem que pensar umas 10 vezes para poder falar com aquele crente ou com aquela crente, porque senão. Se vai perguntar, uma irmã vai perguntar: o que foi, minha irmã? Nada não. Aí Jesus vem, aleluia. Aí o que acontece? Você fica, aleluia. Porque o inimigo, ele foi só te tocar, aleluia. Aí você não vai fazer por onde o quê? Não desistir. Você tem que continuar, porque a palavra: olhai só para mim, eu sou o consumador. É para Jesus que você tem que olhar. Aleluia. É você estar na igreja, está enganjada na igreja, está ajudando na igreja, faz de tudo na igreja. Você não está fazendo pastor não, não está fazendo para tua gente. Você está fazendo para Jesus. É para Ele. Porque a casa é dele, pertence a Ele, tudo é dele, tudo é para Ele. Aleluia. Mas sempre tem um que presta a boca a Satanás, ou não é? Olha, para ele, já está batendo. Olha, para puxar, olha. Vai te converter, terra. Aleluia. Enquanto não está fazendo a obra, sempre chega um para querer atrás. Aleluia. Agora, tudo isso é para te provar, para saber se você vai parar, aleluia, e deixar de fazer a obra. Porque o inimigo, ele sabe que Deus vai te dar recompensa. Você pensa que ele não sabe, não é? Ele sabe. O livro de Isaías, capítulo 40, versículo 10, diz a palavra do Senhor, que diz: eis que virá o Senhor com o seu forte braço forte, e diante da sua face o seu salário. Salário para quem tem pecado, que é a morte, e salário para quem anda fazendo a obra. Eu quero salário até fazendo a obra. Aleluia. Todo mundo quer salário, não quer? Aí vem, estás fazendo a obra para receber o salário. Não vou ler Isaías 40, 10, veja se não é isso.
lá? Aleluia. Aleluia. Para poder receber. Ah, Deus, eu não tenho conta, mas tu é Deus que bota dinheiro na conta. É Deus, ele bota. Mas ele bota para quem anda fazendo a obra. Ele não vai botar para preguiçoso, preguiçosa. Ele não vai ter conta com a formiga e procura trabalhar. Aleluia. Davi, aleluia, era um rei que ele fazia segundo a sua vontade. Mas depois que Davi pecou e reconheceu que tinha pecado, ele chega e diz no Salmo 119:11: escondi tua palavra no meu para não pecar contra ti. A partir daquele momento Davi pecou? É? Não. Tem crente que abre a boca e diz assim: eu não vou pecar mais. Aleluia. Aí quando é noite, o dia já está pecando. Aleluia. Eu sei que a palavra do Senhor nos ensina que diz que não há sobre a terra, aleluia, homem que não cometa pecado. Isso. Aleluia. Mas só que você, aleluia, tem como evitar. Tem como evitar. Aleluia. Para poder receber as bênçãos da parte de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele tem bênçãos para lhe dar. Aleluia. Mas ele vai dar segundo o que você está se esforçando, aleluia, e fazendo a obra. Qual é a obra que você anda fazendo? Você anda evangelizando? Você vem para as consagrações? É? Você vem para os cultos de doutrina? É? Estamos no mês de janeiro, levanta a mão aí. Quem foi para o culto de doutrina esse mês de janeiro? Levanta, o Espírito Santo está aqui, viu? Cuidado, levanta a mão, você tem ido não, o Espírito Santo está aqui. Aleluia. É? Ir para culto de doutrina é fazer a obra. Ir para o ciclo de oração, culto de vida é fazer a obra. Aleluia. Sabe por quê? Eu vou pela palavra, abra vossas Bíblias aí. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Sedes constantes e abundantes na obra de Deus, porque há recompensa para a vossa obra. Aleluia. Tem crente aqui que vai ser recompensado. Aleluia. Mas tem crente nessa tarde que o Espírito Santo está avisando e dizendo: olha, desperta, volta ao primeiro amor, procura praticar o que não praticava antes. Aleluia. E Deus, ele vai te dar recompensa. Ele vai te abençoar através de Jesus Cristo. Aleluia. Mas tão somente volta ao primeiro amor. Aleluia. Obra, qual é a obra que você tem para apresentar? Não é isso? Todos nós temos que ter a obra para receber algo da parte de Deus. Você já viu alguém trabalhar e não receber salário? Se a palavra do Senhor diz que todo trabalhador tem que dar salário. Aí você está trabalhando na obra, mas quer salário. É? Ai, Jesus, está tão ruim. Estás trabalhando. Não aguento, não tenho vontade. Aí vem a palavra: eis força. Aleluia. Tem que haver um esforço, mesmo você não tendo força. Olha, se achando que não tem força, porque o teu limite não chegou, mas você tem que se esforçar. Aleluia. Foi a palavra que Deus deu para Josué. É? Deus chegou para Josué e disse: Josué, levanta-te, pois o meu servo Moisés é morto. Aquilo foi um choque em Josué. Josué continuou sentado. Aleluia. Sentado, porque aqui abalou a estrutura de Josué. Mesmo sendo ele escolhido, aleluia, por Deus, doutor Deus já tinha falado a Moisés de que Josué seria o sucessor dele. E para isso acontecer, Deus pegou e guardou primeiro Arão, aleluia, que seria Arão, que era o irmão de Moisés, o sucessor, aleluia. Mas como Arão prevaricou, pecou, aleluia, não foi um bom líder, cedeu, aleluia, aos homens feiticeiros de ouro. Deus matou Arão para poder colocar Josué no lugar de Moisés. Ou você pensa que Deus ainda não mata? Aleluia. Ele mata, que a palavra do Senhor diz: ó, eu mato, eu firo, eu dou vida, eu saro, eu mesmo faço
procure se esforçar. Olha, pastor, é tão fácil falar, mas só Jesus sabe a luta que eu estou passando. Mas essa luta que tu estás passando serve para uma coisa. Abra vossas Bíblias aí, eu gosto de ir para a palavra. Livro de Romanos, aleluia, abra vossas Bíblias aí. Capítulo 5 de Romanos, versículo 3, aleluia. Que diz a palavra do Senhor, apóstolo Paulo escrevendo, dizendo que nós devemos nos gloriarmos nas tribulações. Olha aí, aleluia. Já pensou você se gloriar, se alegrar na tribulação? É fácil? É não. Sabe por quê? Porque milagre não se explica, milagre acontece. E os milagres só acontecem nas horas difíceis, impossíveis aos nossos olhos. Aleluia. Porque nós devemos gloriarmos nas tribulações. Porque na tribulação vem a experiência. E na experiência, aleluia, que você adquire, o que acontece? Quando vier de novo, você vai dizer: olha, irmão, tu vai passar, tu vai conseguir, irmão. Aleluia. Porque eu passei, tu vai conseguir. Te trouxe a experiência. E através da experiência vai te trazer o quê? Que todos nós precisamos. Paciência. Aleluia. Quando você passa a ter paciência, olha o que acontece. Você começa a fazer a vontade de Deus. E quando você começa a fazer a vontade de Deus, que está no livro de Hebreus, aleluia, capítulo 10, versículo 36, que diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, quando você, aleluia, passa a adquirir experiência, aleluia, você começa agora a adquirir paciência. Na paciência, você começa agora a fazer a vontade de Deus, aleluia. E através da paciência, você, o que acontece? Você passa a adquirir o quê? Esperança. Quem tem esperança tem fé. E quem tem fé não se confunde. Quem tem fé não se apressa. Quem tem fé espera. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade dessa tarde. Eu creio que outras vezes eu ia aparecer por aqui. Quando a minha abençoada lá, eu vou começar a pagar minha dívida lá. Eu levei a mãe dela. Já tive lá uma vez no tabernáculo. Vou aparecer todo mundo lá, viu, pessoal? O tabernáculo era uma igreja que é muito lá. Passei 6 anos indo lá. E aí vai começar novamente a fazer a visita lá, em nome de Jesus. A todos vocês aí, agradeço a oportunidade dessa paciência. E lembre-se que não tem outra coisa a não ser a palavra de Deus. Nunca deixe alguém te enganar. Consulte sempre a Bíblia. Viu? Existem muitos falsos profetas, muitos pastores pregando, mas que não pregam o que está na Bíblia. E às vezes pregam, mas não vivem o que estão pregando. Então não se deixe confundir. Leiam a Bíblia, medite nela, para não se confundir com certas doutrinas. Porque os tempos estão difíceis e vai se apertar mais ainda. O inimigo está usando uma ferramenta, ele está se aproveitando do momento. Ele está tirando muitas mulheres, aleluia, de oração na comissão. Tirando, aleluia, por questão de necessidade. Viu? Por causa da situação financeira, e muitas vezes a mulher tem que sair à luta para poder ajudar no sustento de dentro de casa. E com isso está tirando as mulheres da comissão, que ele sabe que a comissão é a coluna da igreja. Então ele está procurando minar. Então é tempo da igreja descer cada vez mais, orar, aleluia, para que Deus revista e capacite cada vez mais as mulheres que estão ficando. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.